Evaldo, e amanhã às 10 da manhã, os juízes federais, procuradores da República e do Trabalho também, e juízes do trabalho, realizam um ato em defesa das carreiras federais na sede da Seção Judiciária aqui no Piauí. O ato faz parte de uma mobilização nacional pela independência e pelas garantias constitucionais das carreiras e pela defesa da verdade, da isonomia e da dignidade remuneratória. Essa é a pauta da manifestação. Então, nós vamos conversar aqui no estúdio com a presidente da Associação dos Juízes Federais aqui no Piauí, doutora Marina Cavalcante. Bom dia, doutora. Bom dia. Marina, seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã para falar sobre essa pauta nacional. Os magistrados, amanhã em todo o país, fazem essa manifestação. Não diria que é uma greve, é um dia de paralisação, mas é um dia de colocar essas discussões para a sociedade. E dentro dessa pauta, entra muito forte a questão do auxílio moradia, que vem sendo questionado, que vem colocando os magistrados no centro dessas discussões, né? Essa é uma das razões porque nós estamos nos mobilizando para esclarecer nossa mensagem. Nosso posicionamento em relação ao auxílio moradia o Supremo vai decidir no dia 22 se o auxílio moradia é devido ou se o auxílio moradia não é devido. Nosso respeito pelas decisões judiciais, pela independência de um julgador é absoluto. Então, nosso entendimento deixe que o Supremo Tribunal Federal julgue o auxílio moradia. Nossa mensagem é outra, não é de auxílio moradia. A nossa mensagem é que nós queremos lançar uma verdadeira operação resgate da pirâmide remuneratória brasileira. Aproveitar essa oportunidade que está discutindo a remuneração dos juízes, então vamos discutir a remuneração dos servidores públicos de uma maneira geral. Sim. Porque no nosso entendimento existe o que está previsto na Constituição para a remuneração, ou seja, para o salário dos servidores públicos, não é o que acontece na prática. Porque na teoria, a Constituição regulamentou muito bem como seria a remuneração dos servidores públicos. Como seria? Seria uma pirâmide. No topo dessa pirâmide estariam os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a eles cabe dar a última palavra sobre os grandes temas nacionais. Então, no topo da pirâmide estariam os ministros. E abaixo dessa pirâmide, escalonadamente, estariam as outras carreiras, em especial as carreiras independentes. Por quê? Porque a Constituição quer proteger as carreiras que têm por obrigação serem independentes. Como que são os juízes federais, e o Ministério Público. Procuradores, isso. Não é? Então, a Constituição não deixou para cada um escolher qual vai ser sua remuneração. Não é barganha no serviço público pela sua remuneração. No serviço público, pela Constituição, existe uma lógica, existem critérios objetivos de complexidade e de responsabilidade. Essa é uma questão que afeta atitudes ou prerrogativas do judiciário? Ou dos juízes, dos magistrados? Está dentro desse movimento, não é? Porque como o teto remuneratório sofreu um decréscimo real de 40%, as carreiras com maior poder de barganha começaram a ultrapassar o teto. Então, hoje, os ministros não estão no teto e nem tem uma pirâmide. Hoje é um caos. Hoje, o serviço público, a remuneração no serviço público é uma selva. Quem tem mais poder de barganha, e naturalmente que os juízes e o MP não têm, porque teria que negociar com aquelas pessoas que são seus réus. Então, quem tem maior poder de barganha consegue remunerações melhores, aí consegue bônus de produtividade, então consegue honorários advocatícios, enfim, benefícios de várias naturezas. Então, o que nós entendemos o que nós queremos? Nós queremos transparência no regime do servidor público, como a população quer, os juízes também querem, porque essa bagunça, essa desorganização só nos prejudica, nos expõe e tenta retirar nossa independência, isso nós não aceitamos. Essa bagunça que a senhora se refere é essa discussão em torno apenas do auxílio moradia e não de uma discussão maior. Essa falta de critério, porque na verdade, como é que eu vejo isso? Não existe mais pirâmide remuneratória na prática, certo? Então, não existe mais lógica de complexidade e responsabilidade na remuneração das carreiras. Cada carreira, quanto mais forte ela é no Congresso Nacional, mais ela consegue melhorar. E aí, essa interferência política, por exemplo, a quem é de responsabilidade definir sobre aumento de salário dos servidores públicos federais, até dos próprios magistrados, do Executivo. Então, do Congresso Nacional, do Congresso Nacional, do Executivo. Então, entra também uma discussão que é a interferência política e a pressão, muitas vezes, que os políticos estão fazendo no momento, depois de serem tão alvos, assim, especialmente do judiciário, sobre a justiça. Exatamente. Né? A remuneração é um dos aspectos do que a gente chama de asfixia da magistratura e do Ministério Público que está acontecendo hoje. Então, não é só a remuneração. Naturalmente que o fato de você ter uma desordem, não existir critérios objetivos, essa realidade nos expõe muito. Né? Mas não é só ela é parte de um conjunto, de uma campanha que hoje eu não tenho dúvida que é proposital para expor os juízes, para desmotivá-los. E parte do setor político? Também.
Também, não todo, naturalmente. Eu não gosto dessas generalizações, porque, enfim, nós temos políticos extremamente sérios. Né? Mas a gente vive um momento de convulsão social, eu não tenho dúvida disso, de releitura das instituições, de novos papéis. E os magistrados Né? têm exercido um certo papel, doutora Marina, de protagonismo, considerando as operações aí de grande relevância aí de combate à corrupção. Só complementando, eu acho que, como no caso da manifestação envolve o Ministério Público Federal também, né? Também. Quer dizer, o Ministério Público Federal e a magistratura nesse protagonismo, assim, muito Exatamente. forte. Então, existe, por exemplo, vou dar um outro exemplo de um outro sintoma, né, dessa campanha que nós estamos sofrendo. Tramitam no Congresso Nacional algumas leis, que alguns chamam até de lei da mordaça. São leis que não existiam antes desse processo, desse protagonismo, digamos assim, mas que estão tramitando no Congresso Nacional, colocando, por exemplo, prevendo como crime uma ofensa que supostamente praticada pelos juízes e Ministério Público contra as prerrogativas dos advogados, um tipo penal extremamente aberto, né, que coloca a magistratura em risco. Isso não existia antes. Bom, Entende? e essa manifestação, então, amanhã acontece em todo o país e aqui em Teresina, aqui na sede da Justiça Federal. Isso mesmo. Tá bom. Às 10 horas da manhã, quando essas carreiras, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Justiça do Trabalho e Juízes do Trabalho e Juízes Federais, para Bom, eu transmitir queria essa agradecer. mensagem. Eu queria agradecer a doutora Marina Cavalcante, que preside a Associação dos Juízes Federais no estado do Piauí. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, o deputado Luciano Nunes deu uma trégua na pré-campanha como pré-candidato ao governo do Estado. E como presidente da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, participa no Rio Grande do Sul de uma reunião da diretoria desta entidade, com o objetivo de traçar já a programação final para a 22ª Assembleia Geral da UNALI, que será realizada em maio, lá no Rio Grande do Sul. E no intervalo lá dos debates, das discussões, dos encontros, Luciano Nunes teve tempo, Nádia, para fazer uma selfie com a deputada estadual do PCdoB do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, que é a presidenciável do PCdoB. Aí, ela que estará no Piauí em abril, no começo de abril, fazendo a sua pré-campanha presidencial. Um momento de descontração do presidente da UNALI com uma integrante da entidade, já que ela também é deputada estadual, mesmo sendo pré-candidata à presidência da República.